Eu tenho recebido nos comentários dos vídeos muita gente perguntando para mim sobre adubação. Apesar de eu ter explicado nos meus vídeos sobre Phalaenopsis, Denfal, Cattleya, etc., sobre adubação, até Wanda nesse último que eu fiz agora, eu explico sempre vinculado a uma espécie, né? Então, às vezes as pessoas se confundem, fica uma coisa meio decoreba, ligado àquela espécie, aquele mês, etc. E a coisa não é assim. Tem gente, por exemplo, que chega para mim e fala: eu estou pondo uma semana adubo de aquele 20-20-20, uma semana eu estou pondo o 10-30-20 para floração, para melhorar a flor, depois volto para o 20-20, e não é. Você tem que aprender a vincular o tipo de adubo, né, se é floração, se é crescimento, se é manutenção, a fase de crescimento em que a planta está. Então toda orquídea passa por 3 ou 4 fases de crescimento, né? Crescimento, depois vem brotação, floração, dormência, novamente a brotação e assim vai. E o adubo tem que estar vinculado a essa fase de crescimento, que é o foco da planta. Você não pode mudar o adubo um para o outro, pular para cá, para lá, porque você atrapalha a planta, né? Atrapalha o foco dela, atrapalha o crescimento dela e acaba não servindo em nada. Então eu vou fazer agora um vídeo, tentar fazer o mais curto possível, em que eu mostro as fases de crescimento de cada planta, para você saber que adubo colocar. Eu já vou me adiantar aqui, porque eu sei que muita gente vai me perguntar sobre essa Cattleya híbrida, né? Azul, como é que ela é, onde consegue, etc. O nome dela é Leliocattleya Mary Elizabeth Bond Royal Flare. O que é flare? Flare é um facho de luz. Então Royal quer dizer um facho de luz real, que é essa parte aqui, que é muito apreciada pelos cultivadores de orquídeas, orquidófilos, a pessoa que faz cruzamento, que dá um charme na planta. E ela é azul assim mesmo, não tem tinta, não tem nada. Essa é uma planta pequena de primeira floração, mas eu tenho uma grande, eu acho que eu vou pôr na capa do vídeo, uma grande minha, que tem já bastante tempo, que dá várias flores. É um dos híbridos mais bonitos que eu conheço. Esse aí eu comprei na Cobal aqui do Leblon. Quem morar no Rio e quiser, lá tem uma loja chamada Riqueza das Flores, que fica no estacionamento. Eu vou porque eu paro o carro na porta e não tenho que me preocupar em carregar a planta pela rua, etc., até o carro, né? Então agora é bom telefonar antes para saber se eles receberam dela, porque não é toda hora que tem. Eu vou pôr o dado sobre essa loja embaixo. Se alguém quiser esse híbrido azul, liga para lá, vê se encontra. Eu comprei lá também esse amarelo, muito bonito, do Nobile Flores, mas não é assim tão especial como o azul. O que eu gostei nesse amarelo é que ele tem um clarinho aqui, tá vendo? Ele é mais claro aqui dentro, o que dá uma luz na planta. Ele ilumina a orquídea. Então tá aí, eu vou mostrar a etiqueta. Ó, se alguém quiser saber como é a grafia, desculpa a minha letra ruim, mas está aqui, LC de Leliocattleya, Mary Elizabeth Bond, com H, né? Royal Flare é aquelas listinhas, né? A MAOS é um prêmio que ela tirou nos Estados Unidos, o clone tirou. Outro também que eu achei interessante para mostrar para vocês é esse Denfal novo que está surgindo agora nos mercados. Ele era raro, aí foi clonado aos milhares e você compra até em supermercado. Esse eu comprei em supermercado, imagina. Ele tem essas risquinhas aqui, essas manchinhas, né? Então o nome dele é Dendrobium enobi. Enobi é o nome desse tipo de Dendrobium com essas manchinhas. Purple Splash. Purple é roxo e Splash é o que eles chamam quando você joga alguma coisa e espirra assim. É como se você jogasse o roxo e o roxo espirrasse para fora. Então esse também é um dendróbio para vocês ficarem de olho, um Denfal novo que está surgindo nos supermercados. Achei só esse jogado lá num cantinho, eu trouxe. Ó, se alguém quiser saber a grafia, como se escreve, tá aqui, Dendrobium enobi,
Purple Splash. Eu acho importante vocês marcarem no lado do verso da etiqueta o mês em que ela floriu. No caso aqui, março e abril. Porque a partir do mês da floração, você vai poder saber todos os anos na hora de colocar de mudar, né, o seu adubo de uma coisa para outra. Por exemplo, parar com o de manutenção e começar o de floração. Eu vou fazer um parêntese aqui para explicar para vocês o que é adubo de manutenção, o que é adubo de floração e o que é adubo de crescimento. Vocês já encontram isso nos meus vídeos. Eu falo sobre isso junto quando eu falo com as espécies, ou Phalaenopsis, ou Denfal, ou Vanda, mas vocês teriam que procurar, ficar lá rodando para encontrar. Então, como eu estou já falando de adubação, os 3 tipos de adubação, como deve ser usado, eu vou encaixar aqui para facilitar. Então vamos lá, além dos micronutrientes, que são boro, zinco, outras coisas, o principal que tem no adubo é o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Esse aqui é o que vocês devem controlar para saber qual usar. O que é para usar o ano inteiro, o que é usar na época da floração e o que é para usar quando está crescendo. O adubo de manutenção 20-20-20 é para ser usado o ano inteiro sem erro. Então, se você não tem tempo de ficar querendo usar um de floração e um de crescimento e usar só o ano inteiro 20-20-20, não tem problema. Não vai ser tão perfeito, mas a diferença é muito pouca. Pode usar o ano inteiro 20-20-20 que vai dar certo. Então é nitrogênio, fósforo e potássio em quantidades iguais. Vou mostrar um aqui. Aqui vocês têm o Forte Orquídeas, manutenção, quer dizer, para usar o ano inteiro, 20-20-20. Então isso aqui você tem os 3 nutrientes na mesma proporção. O que induz a floração é o fósforo. Tá aqui. Então o nitrogênio é o crescimento, os 3 iguais é a manutenção. O fósforo é o que ajuda a florir melhor. Então um adubo, quando você for comprar, que você queira um adubo de floração, às vezes o cara da loja não sabe te explicar direito, é novo, não aprendeu. É bom você saber. Então você procura um que tenha mais fósforo do que os outros 2, o nitrogênio e o potássio, que seria este aqui, 10, 30, 20. Então o número do meio, que é o fósforo, mais alto. Isso varia, tem outras formulações de acordo com a marca. Mas o importante não é o número aqui, é a proporção, quer dizer, o do meio tem que ser mais alto. Então é um adubo voltado para floração. Olha, aqui eu não sei se dá para ver, nitrogênio 6,5%, é mais baixo, então não é um adubo para crescimento. Fósforo e potássio 8%. O potássio é o que mantém a planta firme e normalmente a gente não mexe com ele, a gente mexe só com os 2 primeiros. E depois ele tem o cálcio, magnésio, boro, tudo em quantidades bem pequenas, que são os micronutrientes. Isso varia de acordo com a marca do adubo. Cada adubo põe o seu, mas você não deve se preocupar com isso. Deve se preocupar só mesmo com esses 3 primeiros aqui. Bom, então, lembrando que para florir, o do meio é mais alto. Agora, quando a planta começar a crescer, for época de crescimento, de brotação, se você quiser dar um nitrogênio mais forte, para ela crescer mais rápido, ficar mais bonita, mais viçosa, então é o contrário, é o nitrogênio mais alto, está aqui, ó, 30, 10, 10. Enquanto aqui é 10, 30, 20, o do meio maior, para crescimento é o primeiro maior, é o nitrogênio maior. Né? Então vocês procurem lá um que tenha bastante nitrogênio. Ó, aqui é um exemplo, está meio apagado, mas você vê da Plant Pro, desse adubo é muito bom, é tão bom quanto o Peters. 28, 14, 14, então o primeiro é mais alto. Você vê que é diferente do que está lá 30, 10, 10, mas não importa, importa é a proporção. Então 28 é bem alto, 14, 14, que é o floração e firmeza,
estão mais baixos. Então este é um adubo usado para usar na época do crescimento da planta. Depois vem, claro, todos os outros produtos que tem aqui dentro, aquelas micronutrientes que eu já falei que cada fabricante faz o seu. Desculpa a etiqueta toda apagada, mas molhou e ficou meio borrada. Mas o número está aí, 281414. Então eu vou falar agora sobre as fases de crescimento da planta. E quando eu falar então adubo de crescimento, vocês já sabem quando forem comprar que é o nitrogênio alto. Quando eu falar usem adubo de floração, é o potássio alto. Ou usa o de manutenção, que é que a planta não está nem crescendo, nem florida. Você usa manutenção o resto do ano. Está aqui. Bom, aqui a gente tem um híbrido e ele abriu a flor dele em março. Então vocês põem na etiqueta e trava, né, a abertura dele, a data em março. Nós estamos em abril, ele continua aberto de março até abril. Mas março foi quando ele abriu as flores. Então o que acontece? Essa planta, ela está focada com ideia fixa em cuidar das flores. Então lembra que as plantas têm as fases, aqui é a fase de floração, e quando ela está na fase dela, ela está focada na fase. É ideia fixa, ela só pensa naquilo, que é manter as flores bonitas o mais tempo possível, para que os insetos venham, pousem aqui no aeroporto dela, aqui no labelo, entrem lá dentro para pegar o néctar e acabem carregando nas costas uma polínia que está aqui na parte de cima. Aí voa para outra flor e poliniza outra flor. Então, quanto mais bonita a flor tiver, mais colorida, mais chamativa, mais de longe o inseto vê e vem. Quer dizer, ela consegue atrair mais insetos. Estou falando de plantas da natureza, que é tudo híbrido, tem várias gerações aqui dentro, mas permanece a mesma ideia. Quer dizer, ela agora está mandando toda a energia dela, a seiva, tudo que é dela para a floração. Então você põe aqui ou um adubo de manutenção, que dentro dele já tem o de floração, ou focaliza no de floração. Então, como a gente faz? Você tendo anotado que ela abre a flor em março, você começa 2 meses antes a dar o adubo de floração. Então, janeiro, você já começa com floração para ela. Janeiro, fevereiro e março, e até abril. Abril ela murcha, acabou. Quando ela começar a murchar, você para o adubo de floração, porque aí ela está querendo descansar, dormir. Eu vou mostrar adiante. Então, se você, digamos, chegar numa hora dessa e der para ela um adubo de crescimento com mais nitrogênio, que é o número primeiro mais alto, vai bagunçar a cabeça dela. Porque como ela está pensando em mandar seiva para cá, você bota o adubo de nitrogênio, ele vai fazer com que ela mande a seiva para a brotação lá embaixo. Né? Ela nem vai dormir, ela vai, coitada, já ter que começar a brotar. Então as flores vão murchar mais cedo, vão ter menos energia. Você cortou essa ideia fixa dela de preservar as flores. Então não é bom você dar adubo fora de época. Mas no final do vídeo eu vou explicar como você aglomera, junta as orquídeas. Porque às vezes você tem muitas orquídeas, você não vai ficar com um spray daquele, um adubo para cada vaso, né? Uma dor de cabeça. Então vamos tentar resolver isso também. Bom, então essa aqui é a que está em adubo de floração, porque ela está em pleno auge da floração. Essa já começou a murchar. Vocês podem ver aqui que já era, né? Então aqui, quando ela começar a murchar assim, até passou do ponto, vocês param com o adubo de floração, porque ela vai entrar em dormência. Então para até com qualquer adubo, porque quando ela entra em dormência, ela não precisa de adubo. Mas se ela estiver no meio das outras e você acabar respingando adubo de manutenção nela, não tem problema. Ó, aqui o Phalaenopsis já começou a querer murchar, tá vendo? Acabar. Então fica de olho, às vezes ele demora muito tempo ainda com a flor aberta. Então se ainda tiver muita flor aberta, você mantém o adubo de floração. Mas se começar a murchar bastante, é melhor deixar ele descansar. Aí você para com o adubo de floração. Como vocês veem, eu estou convidando vocês a raciocinar, em vez de fazer decoreba, né? Então vocês têm que pensar
qual é o foco da orquídea. Então aqui, por exemplo, você tem um denfal, já começou a murchar. Então essa aqui já murchou, quer dizer, ela está começando a querer dormir. Aí você pensa, bom, então não vai ter mais floração, eu vou parar com adubo de floração, como eu acabei de explicar há pouco. Mas se você olhar direito, olha aqui, está saindo um cacho de flor novo aqui embaixo, tá vendo? Então ela ainda não mudou o foco dela, ela quer dar mais uma flor. Então você continua com adubo de floração mais um tempo, né? Então cada caso é um caso, não adianta você ficar generalizando. Se você quiser generalizar, eu aconselho que você use a manutenção 20-20-20 o ano inteiro, que é muito bom e que também quebra o galho e não precisa ficar preocupado com essas coisas. Essa aqui é aquela azul que já floriu, já acabou e agora ela entrou em dormência, quer dizer, ela está descansando até criar energia para começar a crescer. Essa época ela não quer que mexam com ela, ela quer ficar sossegada no canto dela. Você, é claro, tem que regar, porque não é catacetum só que não rega, mas ela tá, olha, ela sem nenhum tipo de raiz nova brotando do bulbo aqui principal, que é o da frente, né? Então, ela tá dormindo, não tem nada aqui nascendo, nada aqui brotando. Então, nessa época, normalmente não se usa nem adubar, é só regar para ela não desidratar e não regar demais também para não apodrecer. Ela quer ficar sossegada numa espécie de dormência que vai durar, de acordo com a orquídea, em torno de 1 mês até 2, mas varia, porque como ela é híbrida, tem um monte de outras orquídeas dentro dela, a gente nunca sabe, só mesmo olhando uma por uma. Às vezes ter algumas que já estão com flor e já estão querendo brotar, mas são anomalias por causa da hibridação, né? Então, quando ela está assim, sem brotação nenhuma, sem nenhum tipo de raiz saindo, deixa ela lá na pendurada, no orquidário ou no lugar onde ela fica, rega para não secar muito, lembra que espera secar aqui, porque não está molhado, não pode regar. Quando isso aqui estiver seco, aí você rega. Aquela regra de ouro, né? Só pode molhar depois que secar, mas não pode ficar seca há muito tempo. É assim que é a orquídea. Tá vendo aqui então, ó, essas raízes bem branquinhas com a ponta verdinha, ó, que ela está querendo grudar essa ponta em algum lugar. Então ela está começando a acordar da dormência. Ela já não quer mais dormir, ela já quer crescer, já quer arranjar um lugar para grudar, já quer tocar adiante para o ano que vem, já está se preparando para a floração do ano que vem. Quando ela tiver com a raiz mais ou menos desse tamanho, assim não, é muito curta, mas quando já tiver grandinha assim, você já pode começar com adubo de crescimento, porque aí o foco dela mudou, não é mais a flor, que não existe mais, o negócio dela é crescer e soltar um broto novo aqui. Isso aqui deve durar 1 mês ou 2. O adubo de crescimento eu não gosto de usar mais do que 3 meses, porque senão a planta ela acaba crescendo demais, não é o caso dessa. Isso aqui fica muito comprido, muito espichado e fica molenga, perde a turgidez, a dureza, a força, ela fica meio gelatinosa, porque as células crescem demais e não tem tempo de pegar uma consistência melhor, que nem madeira. Madeira só é boa madeira de árvore que demora para crescer. Então ela vai soltar, essas raízes não conta porque são do ano passado, mas ela vai soltar raízes novas por aqui, branquinha com a ponta verde, e depois em seguida a brotação. Tudo isso com hormônio de crescimento você vai mantendo, que é o nitrogênio mais alto, que é o primeiro número do NPK, é o N de nitrogênio, mais alto ali nos 3. Tá? Ela vai crescer. Depois que ela crescer bastante, já completou uns 3 meses, por aí você para e entra com adubo de manutenção. Chega de adubo de crescimento, senão ela vai ficar toda molenga. Mas esse é o caminho dela, aquela raizinha solta esse aqui. Eu mostrei na planta anterior um brotinho pequeno, essa aqui já está mais desenvolvida, então ela solta um broto maior, que acaba virando uma espata. Essa aqui abortou a espata,
mas ela dá uma espata que acaba dando a flor, né? Então aí fecha o ciclo completo do crescimento da planta, desde a flor até a espata para a próxima flor, e aí você fecha o ciclo completo que eu vou explicar aqui. Então, só recapitulando, vamos supor que você quer saber o esquema de adubação desta tua orquídea que está florida agora em abril. Lembrando que ela começou a florescer em março. Então, quer dizer, você começa com o adubo de floração 2 meses antes dela abrir a flor. Você anotou na etiqueta que ela floresce em março, então em janeiro você já passa do adubo de manutenção, que é o 20-20-20, para o de floração, que é o 10-30-20, o do meio maior. Então janeiro, fevereiro e março você dá o adubo de floração. Abril também, porque ela ainda vai estar com flor, daqui a pouco ela murcha. Aí maio você já para de adubar, que ela vai descansar. Ela acabou de dar flor, murchou, vai dormir, vai descansar, você não precisa dar adubo nenhum. Ou se ela estiver no meio das outras, for inevitável e respinga, quando se adubar a outra, molha ela, é o adubo 20-20-20 de manutenção. Mas acabou de floração. Então maio, junho, ela fica dormindo. Junho, final de junho, ela começa a acordar. Aí vem aquelas raizinhas que eu mostrei, brancas com a ponta verde. Quando elas estão grandinhas, vamos dizer 4, 5 centímetros, você já passa para adubo de crescimento, que é o primeiro número maior, 30, 10, 10. Aí vem julho, agosto, junho, julho, agosto, de adubo de crescimento. E ela vai continuar crescendo, mas aí para. Mais que 3 meses de adubo de crescimento, pela minha experiência, a planta fica molenga. Então aqui ela já vai estar com aquele brotinho saindo. Ainda não está com a espata. Está com aquele brotinho já de um tamanho assim, ó. Aquele brotinho saindo. Aí você passa para 20-20-20, que é o de manutenção. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí janeiro do ano seguinte já volta para floração e assim segue. Então esse é o, vamos dizer, o esquema dela. O problema é que ela é uma, a outra que é outro. Como é que você vai fazer? Você vai molhar uma por uma com a necessidade do adubo? Então eu vou aconselhar agora como você aglomera as suas orquídeas de um jeito que você adube o lote todo, em vez de adubar uma por uma, que é uma trabalheira danada e não compensa. Você pegar as suas orquídeas uma por uma para pulverizar, cada uma com um adubo, aí complica, né? Porque você vai ter que seguir uma tabela e ir vaso por vaso carregando todos os tipos de adubo com você e vai trocando na hora. Então eu acho melhor, para facilitar e racionalizar, você usar um esquema meio, mais ou menos, vamos dizer, em que você agrupa as orquídeas de acordo com a época de floração. Então, por exemplo, as que dão flor no verão, no outono, inverno e primavera, você põe todas juntas. E para facilitar, você põe uma etiqueta de cada cor. Aqui devia ser verde, mas eu não achei etiqueta verde. Então, pela cor da etiqueta, você põe elas juntas. Você leva para dentro quando dá flor, leva para outro lugar. Quando volta para o orquidário, você põe junto com as outras que tem etiqueta da mesma cor. Etiqueta que eu digo aqui tem etiqueta, né? O gancho, tá aqui, que põe no vaso, né? O gancho de arame. Tem a etiqueta que vai o nome dela aqui, e aí você põe junto a etiqueta da flor. Então essa aqui, por exemplo, que tem a etiqueta laranja, iria para o grupo onde estão as da primavera. Todas que têm etiqueta laranja ficariam juntas, porque elas dão flor entre setembro, outubro e novembro. As que têm etiqueta do verão é de dezembro até fevereiro, etiqueta vermelha. As que dão flor no outono, amarela, e as que dão flor no inverno, azul. Com isso você consegue mais ou menos agrupar suas orquídeas por época. Então você já sabe o adubo que você vai dar para cada uma. E em vez de você dar para uma por uma, você dá para o lote inteiro. Todas do verão, você já dá o de floração um pouco antes, outono, etc. Então, todas que têm etiqueta amarela,
que vão começar a florir em março, abril, maio. Em janeiro você já começa com adubo de floração pela cor da etiqueta. E assim facilita para você pulverizar. Se tem poucas orquídeas, aí anota a data que ela dá flor e vai. Ou então, como eu falei, se você não tem tempo, dá o 20-20-20 que está mais que bom. No meu canal já existe uma série de vídeos sobre catacetum, onde tem tudo, crescimento, adubação, plantio, floração, tudo. Mas eu vou fazer um resumo aqui, para facilitar, lembrando que, como eles são um pouco diferentes das outras orquídeas, eles têm que ter uma atenção especial, né? A fase de crescimento do catacetum e a fase de floração são muito próximas. É muito amontoado tudo isso, porque a fase de dormência é muito grande. Então, vocês não têm como prever, nem colocar vamos dizer, com muita antecedência os adubos. Tem que ser meio em cima da hora mesmo. Então, no caso da floração, assim que ele começar a soltar haste de flor, vocês já começam com a adubação de floração. Não adianta 2 meses antes. É só na hora que está soltando a haste. Quando as flores acabam, aí ele vai começar a amarelar as folhas que vão cair para ele poder entrar em dormência. Aí vocês param de dar o adubo de floração e passam para manutenção, o 20-20-20, o normal, que dá o ano inteiro. Enquanto tiver folha verde como essa aqui atrás, ele começa alguns bulbos já a murchar, vocês continuam adubando normalmente, uma vez por semana, com o adubo de manutenção. Aí ele vai amarelar todas e começar realmente a cair tudo. Aí vocês estão vendo então uma foto que eu fiz na natureza, um catacetum numa palmeira, e ele já está amarelando todas as folhas, quer dizer, está pronto para entrar em dormência. Nessa fase que ele já está com as folhas amarelas, já pode parar a adubação. Ele já não está mais chupando adubo para dentro dele, o negócio dele, o foco dele agora é dormir. Já passou o ano, já deu folha, já deu flor, já deu tudo, ele quer descansar. Então, você pode regar ainda um pouquinho, não muito, não é para encharcar, mas pode parar com a adubação. Então vai cair todas as folhas, vai ficar assim, vai parecer morto, dormindo, mas não está morto. Lembra que catacetum, quando está em dormência, ele não pode receber nem água, nem adubo, nem nada. Ele não pode ter contato com o respingo de água das outras orquídeas. Está aqui então o seu catacetum se fazendo de morto, mas ele está bem vivo da silva, e vocês têm que fazer o quê? Não pode regar, não pode molhar, não pode adubar, não pode nada. É melhor até tirar de onde ele está e levar para um lugar que seja coberto, que não tenha perigo de cair chuva nele, e que o respingo da água das outras orquídeas, quando você rega as outras, não caia nele. Ele não tenha medo que ele não vai morrer. Está cheio de alimento aqui. Se ele começar a murchar muito aqui, aí você molha com um spray. Esse spray de água, né? Que é uma pulverização por fora de vez em quando. Mas fora isso, nada. Ele tem que ficar sempre seco. Adubo nem pensar. Aí varia. Passado 1 mês, 2 meses, depende do catacetum, vai começar a acordar. Tá vendo? Vai começar a soltar um brotinho aqui pelo meio dos outros bulbos. Você não molha, não aduba, nada. O brotinho vai crescer, começar a querer sair um broto, mas novamente, não molha, não aduba, nada. Está até meio murcho já aqui, mas ainda está gordinho. Tem que aguentar. Esse negócio de molhador compulsivo é o que mais mata a orquídea. Até que então o broto vai crescer e vai começar a soltar raiz. Aqui você já pode molhar, mas não encharcar o vaso. Pulverizar a água aqui por cima só, com um pulverizador de mão, ou uma coisa de névoa, de neblina, ou esguicho bem levinho, só para molhar por fora. De vez em quando, não é toda hora também. Porque ele ainda está, sabe quando você está acordando, não está sabendo o que está acontecendo, está começando a acordar, é assim que é a fase dele. É chato acordar e sair correndo. Então ele está acordando devagar. Bom, finalmente o broto cresce, começa a abrir aqui,
né? Faz essa forquilha, começa a abrir as folhas e a raizinha já está maior, uns 4 centímetros. Aí está na hora de você molhar, regar, encharcar, tirar do lugar lá guardado onde ele estava, por junto com as outras orquídeas, e começar a adubar. Só que aqui é o adubo de crescimento, ou o 20-20-20 para quem não quer ficar trocando de adubo. Também é muito bom. Sempre pesado, hein? 2 gramas por litro. Pode molhar com adubo uma vez por semana, encharcar bem, que aqui agora ele vai precisar encher esses pseudobulbos aqui de água. Isso aqui vai crescer e ficar enorme. Então o adubo de crescimento aqui ajuda bastante. Eu não sei precisar para vocês o tempo dessas fases, porque ela varia muito de um catasetum para outro. Mas é um mês e pouco, dormindo é 2 a 3, é duro eu chutar, você tem que ficar olhando mesmo. O resultado é esse, ele vai crescer, encher de folhas grandes, você vê aqui pela caneta o tamanho para ter uma ideia, e continua com adubo de crescimento. Quando ele tiver com as folhas já bem crescidas, bem maduras, grandes, viçosas, ele vai começar a soltar aqui de baixo, eu não estou com foto disso, uma pequena haste floral, que vai virar flor. Aí você para com adubo de crescimento e troca para adubo de floração. Como eu te falei, é tudo muito perto um do outro. Não dá para você dar 2 meses antes adubo de floração como a gente dá uma catleia. Porque se você andar 2 meses antes para trás, ele vai estar ainda na dormência. Não está querendo nada de adubo. Então tem que ser meio encavalado, meio perto, em cima do outro. Então foi o de crescimento para ter essas folhas lindas, começou a vir a flor, aí você dá então o adubo de floração. Você vai passar então todo o período de floração com adubo de floração, e aí fecha o círculo. Vai começar a murchar a folha, cair, tudo aquilo que eu já falei, você fecha o círculo completo. Existem alguns catasetum que dão flor quando as folhas já murcharam. A gente acha que a planta vai entrar em dormência e ela acaba dando flor com os bulbos assim, totalmente pelados. Isso pode ser 2 coisas. Ou ele é uma planta que você comprou, mudou de lugar, ele se atrapalhou, está confuso, ainda não se adaptou ao seu clima para fazer as fases na ordem certa, ou ele tem sangue de Mormodes, que é uma planta da família dos catasetum, uma catasetínia, que ela costuma fazer isso. Então ele herdou do avô, do pai, sei lá, essa característica. Seja como for, você pode até adubar, mas muito fraco, porque você vai ter que regar mesmo, porque sem água ele não aguenta tocar esse monte de flor. E depois você para, não, sabe? Começou a murchar, já para. Se bem que as flores não duram muito. 1 semana no máximo é o que dura o catasetum, então também não vai fazer mal para ele uma aplicação de adubo, que é 1 semana que põe, né? Mas aqui você já vai parando, vai diminuindo as águas, diminuindo tudo, porque a cabeça dele, embora tenha flor, já está querendo mudar para dormência. A flor murchando, você corta a haste e põe ele de lado e deixa secar, porque ele vai entrar em dormência. Esse é o Mormodes selvagem, nativo do Pará. Tem outras cores, o vermelho é meio raro, mas é muito bonito. E vocês veem, ele está também dando flor de bulbos sem folha. É a característica da espécie. Então não se assustem se isso acontecer, porque é normal, depende do cruzamento do híbrido que você comprou. Então acho que por aqui eu termino o vídeo sobre adubação. Gente, antes que eu me esqueça, muita gente vai me perguntar onde é que compra catasetum. Todo mundo gosta de catasetum e não encontra. Se você olhar embaixo do vídeo, abre aquela setinha que abre uma janela grande, tem 2 orquidários lá que tem uma coleção muito grande de catasetum, são especializados em catasetum. Você vai encontrar todos os catasetums, uma variedade imensa para comprar. Um é o orquidário Bela Vista e o outro é o orquidário Bresca. Lá você vai encontrar o que você quiser.